Livro Depois do Calvário, Pedro, capítulo final. A manhã resplandecia e o sol adentrava o nosso quarto, vibrando com a mesma alegria dos nossos corações. Tudo era paz, contentamento e gratidão. O leve ar da manhã, as árvores balançando ao sabor do vento, o canto dos pássaros e o perfume das flores preenchiam a alma de alegria. Nicodemos, Tobias, José, Longinos e eu irradiávamos felicidade. Depois de fazermos o de jejum, José disse que devíamos procurar Pedro e nos despedir. Era preciso retornar a Jerusalém. Finalizar decisões, planejar o futuro. Dentro de nós ardia o desejo de fazer alguma coisa, agirmos, tornarmos-nos instrumentos do Messias. Era a primeira hora da manhã e José disse para irmos direto à praia, pois certamente encontraríamos Pedro por lá. Assim fizemos. Caminhamos pela praia, o mar levantava-se em ondulações suaves e as brancas espumas se desmanchavam na areia fria. O astro-rei despontava e seu círculo alaranjado formava uma tela de incomparável beleza no horizonte. Ao longe, pequenos barcos de pescadores balançavam ao sabor das ondas, sumindo e reaparecendo. José disse: "Quantas vezes o Rabi caminhou aqui? Suas palavras de luz iluminaram o caminho da redenção humana. Seus lábios entoaram cânticos de esperança, convites à paz para todo mundo. Sim, o Mestre fez de Cafarnaum o seu refúgio e da casa de Pedro o seu descanso. Andamos por algum tempo pela praia, até que vimos ao longe a figura ímpar do apóstolo Pedro. Ele estava sentado em uma pedra, com os olhos postos no mar, e aproximamo-nos devagar, não querendo assustá-lo. Quando chegamos, ele sorriu levemente, ergueu-se e nos abraçou carinhosamente um a um. Conhecia a todos, menos a mim. José nos apresentou e ele disse afetuoso: "A paz seja contigo, Cleófas." Depois dos abraços, Pedro perguntou: "Vieste vos despedir?" "Sim", respondeu José. Pedro voltou os olhos para o mar e disse: "Certa vez ele me disse: meu filho, quando fores te despedir de alguém, não digas adeus, diz: foi maravilhoso e até breve. Para quem ama não existem fronteiras, não existem distâncias, nem o tempo é maior que o amor." Pedro calou-se e nenhum de nós ousou quebrar o seu silêncio. Mas quando ele voltou a nos olhar, seus olhos estavam marejados. Pedro era um homem vigoroso e decidido, acostumado à vida rude. No entanto, agora ali estava, entregando-se aos sentimentos de ternura, expondo-se às emoções. Então pude perceber o quanto ele aprendeu com Jesus. Se antes era impetuoso, agora se mostrava terno e com pleno domínio de si mesmo. Serenamente, passeando os seus olhos negros em nós, disse: "Eu vos amo a todos." "Pedro, o que decidiste? O que vais fazer?" perguntou José. "Voltarei para Jerusalém." Reunimos-nos e cada um resolveu por si o seu destino. "É necessário ir ao mundo inteiro. Ficarei em Jerusalém por enquanto." "O que vais fazer em Jerusalém?" "Quero abrir uma casa para os miseráveis, os abandonados, os doentes." O mundo precisa de amor, e ele pediu para socorrermos os pequeninos. Ao explicar a razão de querer abrir uma casa, Pedro não conseguiu terminar de falar, pois sua voz ficou embargada pela emoção. Depois prosseguiu: "Amigos, o Messias disse que estaria conosco. Eu confio nessa promessa. Sei que haverá perseguições, mas não importa. Minhas mãos serão as do Salvador, enquanto eu viver." Sentíamos a emoção no ar e não ousávamos interrompê-lo. José disse: "Pedro, eu te procurarei em Jerusalém. Preciso conversar contigo a respeito das minhas decisões. Longe-nos, Cleófas e eu queremos tuas orientações." Pedro nos olhou fraternalmente e disse: "Benditos sejais em vossas decisões. A paz de Jesus a ti, Longinos. A paz de Jesus a ti, Cleófas. Eu vos espero em Jerusalém." Pedro abraçou-me afetuosamente, olhou dentro dos meus olhos e disse: "Nosso Mestre Jesus conta contigo.
Depois abraçou Tobias e disse o mesmo. Em seguida, falou a longe-nos. O Rabi confiou uma revelação ao teu coração. Agora ele conta com as tuas mãos. Em seguida, abraçou Nicodemos e José e lhes disse: há muito ele vos tem em consideração. Ele vos ama, vós sabeis. Defendestes o Mestre com coragem diante dos orgulhosos membros do Sinédrio. Agora é preciso que o apresenteis ao mundo, diante de todos. Ele conta convosco. Entre lágrimas e sorrisos despedíamos do valoroso apóstolo. José ainda disse: Pedro, nós nos encontraremos em Jerusalém. Ele sorriu e confirmou, com os olhos em lágrimas. Afastamo-nos. Eu não queria ir. Minha vontade era ficar ao lado de Pedro e ouvir dele os dias encantados vividos junto ao Mestre Jesus. Mas ainda não era a hora. Ao perceber meu desejo, José falou: meu filho, sei o que teu coração pede. No entanto, digo-te, aguarda. Não só Pedro pode te contar muitas histórias, como todos os apóstolos que te narrarão fatos, milagres, diálogos que te encantarão os dias. Aguarda. Assim, embora a contragosto, partimos, deixando para trás alguém que tem muito a contar. Mas José estava certo, ainda não era a hora. Olhei para trás e lá estava ele, acenando um adeus. Aliás, como disse o Messias, não diga adeus, diga até breve. E foi maravilhoso. Olhei pela última vez o grande apóstolo e enxuguei minha última lágrima em Cafarnaum. Até breve, Pedro, falou meu coração. Sorri de mim mesmo e dei os primeiros e vacilantes passos em busca do nosso sonho. José passou o braço em meu ombro, abraçando-me com carinho. Coloquei meu braço no ombro de Longinus, ele no ombro de Nicodemos, e este no ombro de Tobias. Sorrimos alegres, como se fôssemos portadores da felicidade. Olhei distraidamente na direção do mar e pude ver, nitidamente, o velho do meu sonho que dizia ter sido meu irmão. Ele sorria, pulava e dançava entre as espumas que se perdiam na areia. Depois olhou na minha direção e disse: estou feliz. Só Jesus pode nos dar o verdadeiro sentido da vida. Em seguida, desapareceu. Abraçados, molhávamos os pés no mar. José disse entre largos sorrisos: 5 homens, um destino, Jesus de Nazaré. E nós repetimos: Jesus de Nazaré.